fim de jogo, o jogo, velho, poderia ter um título, jogo de doido, jogo de retardado. Mano, que jogo foi esse Corinthians Atlético Paranaense, cara? Mano, jogo de louco, velho, muita bola rebatida, muito, tá ligado, muito... Ai, sei lá, velho, não sei, muito fuzuê lá dentro da área do Corinthians, todo momento. Era bate-rebate daqui, bate-rebate de lá. Puta que lá merda, velho. Puta que lá merda, mano. Puta que lá merda. Mas enfim, cara, não tem como a gente não iniciar falando do poderosíssimo gramado sintético. Vai entender, né, gente? Porque a desculpa da rapaziada que é pró-gramado sintético é qual? Ah, é melhor ter um gramado sintético do que um gramado natural ruim. Aí você vai ver, o gramado sintético também tava uma merda, velho. E detalhe, pior que o gramado natural, mano. Pior que o gramado natural, cara. Tipo, vai entender, velho. Qual que é a justificativa agora pra não usar gramado natural? Gente, gramado sintético é pra pelada, gramado sintético é pro meu futebol de terça, gramado sintético é pra mim, é pra você, que somos lixos, somos horrorosos no futebol. É pra nós, entendeu? Que não conseguimos ser profissional. Agora, profissional, meu amigo, é gramado natural. No basquete, bota os caras pra jogar no concreto. Não dá. É pra nós, é pra eu, pra você, pra gente jogar no concreto basquete. Agora, pros profissionais, tem que ser naquela madeirinha gostosinha, bonitinha. Futsal, a mesma coisa. Não é jogar no concreto. Agora, jogador de futsal profissional não tem que jogar no concreto. Tem que jogar naquele chão de plástico lá, né, cara, do Arena Sorocaba, ou na de madeira do Corinthians. Entendeu? Tem que ser isso. Tem que ser isso. Tem que ser isso. É isso. Profissional é diferente, tem que ser gramado natural. Ah, minha querida, cuida, velho. Cuida, essa merda de show vai pra merda. Dá os seus pulos. Quer fazer show? Dá seus pulos. Essa que é a verdade. O gramado sintético tem que ser proibido, extinto do Brasil. Por quê? O gramado natural, ruim, a bola ainda rola. Agora hoje, mano, pode ver, cara, pode ver. Principalmente o Corinthians, que não tá acostumado a jogar num gramado sintético, tá? Teve muita dificuldade, tá? Principalmente depois do gol. Mas teve muita dificuldade pra jogar, cara. Os jogadores, não somente do Corinthians, do Atlético Paranaense também, parecia que não sabia a força que tinha que colocar na bola pra ela rolar. Porque se você colocasse uma força, ela ia muito devagar e parava. Ela tava parando. Ou se você colocasse mais um pouco, ela ia também, mas ia e parava do nada. Entendeu? Tipo, muito ruim, velho. Muito ruim o gramado, muito ruim. E sem contar na condução, tá? Teve um momento ali que o Bidu tava conduzindo. Mano, se ele tivesse conduzindo daquela mesma forma na Neoquímica Arena, a bola ia rolando gostosinho. Gostosinho. Agora, nessa várzea que foi, pinga, 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 pinga. Foi isso, velho. Foi isso. Entendeu? Foi isso. Então assim, cara, gramado sintético, gente, não tem. Não existe como posso dizer, um porquê de usar. Não tem. Não tem. Ah, melhor. Cara, tem que ter gramado bom. Gramado natural bom. Isso tem que ser regra. Tem que ser regra. Entendeu? Regra do campeonato. Tem que ter gramado natural e bom. Ah, mas show, caguei pro seu show, irmão. A gente joga futebol. A gente joga futebol. Isso eu quero envolver o Palmeiras também aqui na história. É futebol, mano. É futebol. Se você não quer jogar no Allianz Parque, leva pra Arena Barueri. Mas leva com a merda do gramado natural e bom. Por favor. Você tem 2 estádios agora. Não tem desculpa. Não tem desculpa, entendeu? Enfim, cara. Gramado horroroso. Esse é o primeiro comentário. Não tem como a gente não iniciar o vídeo falando disso. Tá bom? Não tem, cara. Não tem de verdade mesmo. Bom, vamos falar também do início do jogo um pouco, que eu senti o juiz querendo dar um... Ele tava muito pro Atlético Paranaense. Tinha umas coisas que ele não dava pro Corinthians, tipo, pô, aquele pisão. Vamos ser sinceros aqui, inclusive. Eu acho que o juiz não ia dar amarelo pro Bidu se ele não ficasse reclamando na hora do pênalti, tá? Mas, aquele pisão que o Depay levou era pra amarelo. Certo? Era pra amarelo. Foi muito mais falta que o pênalti que ele deu, inclusive. Mas tá bom. Eu não tô dizendo que não foi pênalti, tá bom, gente? Mas o juiz, em alguns certos momentos, parecia que tava dando mais... tava sendo bem parcial pro Atlético Paranaense, né? Ali eu já percebi que ele queria fazer alguma coisinha. Tanto que quando ele dá o pênalti, parece que ele fala, minha missão eu fiz. Minha missão eu fiz. Tanto que depois do pênalti, ele começou a meio que igualar, entendeu? Começou a igualar um pouquinho. Mas enfim, juiz muito ruim, inclusive, tá? Na minha visão, um juiz horroroso, horroroso. Mas falando agora um pouquinho do pênalti do Bidu. Burrice do Bidu. Pra mim, na pelada não seria pênalti. Na pelada não seria pênalti, tá? Ele chutou o Viveiros? Chutou. Fato. Né, cara? Então, Viveiros, aproveitou. Viveiros, ele se aproveitou. Né? Aproveitou do chute ali e tá mais que certo. Tá mais que certo se aproveitar desse lance também. Não vou dizer que tá errado, tá?
tá mais certo, tem que se aproveitar mesmo. Esperto é ele, burro é o Bidu. Então o Bidu errou de ter chutado o Viveiros, não precisava ter feito aquilo, tá? Acho também que poderia até. Alguns zagueiros do Corinthians poderiam ter feito falta antes, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. O Bidu comete a burrice, faz o pênalti e o Julimar acaba desperdiçando um pênalti bem ruim do Julimar, rapaziada. Mas foi um jogo, cara, que não tem muito o que a gente comentar, tá? Não tem muito o que a gente comentar, porque basicamente, sei lá, foi um jogo esquisito, mano, juro. Pra mim foi um jogo de retardado, é isso que eu tô... Pra mim essa é a melhor definição do jogo de hoje, jogo de retardado. Bom, mas também temos que falar de um jogador do Atlético Paranaense, cara. Viveiros, mano. Chato. Incomodou demais a defesa do time do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, né, cara? No segundo tempo ele tava um pouco mais quieto. Acho que pipocou um pouco pro Gustavo Henrique, depois daquela cabeçada, tá ligado? O Gustavo Henrique estufou o peito assim e vai encarar, moleque. Vai encarar arrombado, tá ligado? Estufou o peito pra cima do Viveiros, folgado aquele cara. Folgado Viveiros, mas tava atrapalhando demais, mano. Perigoso demais. Tava ganhando a velocidade de todos os atletas do Corinthians, tá? Talvez menos do Ranieri. Ranieri, inclusive, monstro hoje, hein? Mas daqui a pouco a gente fala dele. Bom, mas Vélez foi muito chato, incomodou demais a defesa do Corinthians. Teve a oportunidade de fazer alguns gols, acabou vacilando, mas graças a Deus no segundo tempo ele foi nerfado. Graças ao bom Deus. Mas Viveiro chatão, velho. Chatão esse cara. Aí pipocou pro Gustavo Henrique bonito, hein, fio? Pipocou bonito pro Gustavo Henrique. Bom, também temos que falar alguns vacilos do Hugo, gente. Pô, mano, teve um lance no primeiro tempo que puta que lá merda. Puta que lá merda, velho. Meu Deus do céu, Hugo Souza. Pô, a bola na mão dele. Foi no lance do Viveiros, inclusive, que ele dá uma bicicleta, o Gabriel Paulista se joga, tá ligado? Eu tô falando, foi um jogo de retardado, mano. Esse lance mostra muito que foi o jogo. Gabriel Paulista se joga na bola, tá ligado? Aí o Viveiros dá uma bicicleta assim, acaba errando a bola na mão do Hugo Souza, velho. Pô, ele soltou, mano. E ele tá soltando umas bolas, não é somente nesse jogo contra o Atlético Paranaense, não. Isso tá vindo de alguns antes também, tá? Mas ele tá soltando umas bolas que puta que lá merda do Hugo Souza. Vamos se ligar, meu velho. Puta que lá merda, velho. Vamos se ligar. Fez várias defesas hoje, tá? Fez várias defesas. Teve uma ali do escanteio que ele fez, pá, tá ligado? Uma do Steve Mendonça também. Steve Mendonça cortou, bateu ali no canto esquerdo do Hugo Souza. Difícil aquela defesa, a bola no chão ainda. Se fosse na Neoquímica Arena, talvez poderia levar um pouco mais de perigo. É sorte que não foi, né? Mas, cara, fez ótimas defesas assim o Hugo Souza hoje, mas não pode cometer esses vacilos, mano. Teve essa daí do escanteio, que quase foi gol, né? Que o Ranieri tirou na sorte e quase que tira errado ainda, quase fez um gol contra, né, cara? E aí no segundo tempo, pô, pelo amor de Deus, cara, a bola de novo, na minha visão, na mão do Hugo Souza, ele salta, espalma ela, espalma mal, aí depois tem que tirar, tira de novo errado, tá? Tudo bem que nessa segunda tirada ele teve que se esforçar bastante e ali não tinha muito o que fazer, mas, mano, segura a bola, velho. E eu acho que isso, de novo, gente, eu repito, isso não é um problema do Hugo Souza. Isso é um problema geracional do Corinthians. Vem desde Cássio, meus amigos, vem desde Cássio. Cássio, Walter, Kaique França, Matheus Donelli, deixa eu pensar, o próprio Carlos Miguel. Cara, todos esses goleiros que passaram pelo Corinthians nessa época mais recente sofrem com isso. Não saem do gol, não seguram uma merda de uma bola, tá ligado? Mano, é escanteio. Pô, teve uns 2 escanteios ali, tá ligado? Se fosse o Rossi do Flamengo, saía e pegava a bola tranquilamente. Tranquilamente. Aí o Hugo Souza tem quase 2 metros, velho. Ele tem que sair nessas bolas, entendeu? Mas isso não é um problema individual do goleiro, é um problema institucional, é um problema geracional, um problema do Corinthians. Dos preparadores de goleiros que passam por lá. Não sei, tá ligado? Na segurança espalma. Pra não falhar. Não sei, mano. Não sei o que é, tá ligado? Não sei, velho, de verdade. E é o medo de sair do gol que puta que lá merda. Mas enfim, cara. De resto, o Hugo Souza fez uma boa partida, tá? Não vou também sacrificar o menino. Bom, mas o mais engraçado, cara, é que o Corinthians, depois do gol, desaprendeu a jogar, tá? Assim, como posso explicar? Não vou dizer que tá errado, né? O Corinthians antes, principalmente o Fábio Carille, né, cara? Inclusive esse jogo de hoje me lembrou muito alguns jogos do Corinthians, principalmente da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense ano passado. Me lembrou também o jogo na Arena da Baixada em 2020, que o Everaldo faz o gol. Tudo bem que foi outro contexto, tudo mais, né? Me lembrou também o gol do Giovanni Augusto, também contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Me lembrou alguns jogos, tá? Assim, gente, eu tô falando do gol só pra relembrar do jogo, tá? Não tô falando que o gol me lembrou esses gols, não.
Esse jogo de hoje me lembrou sobre esses jogos que eu estou citando agora. E por incrível que pareça, todos foram de 1-0, tá? Mas foi muito isso. O Corinthians faz 1-0 e se retranca, cara. E se retranca muito bem. Só que a diferença de alguns Corinthians para esse é que alguns Corinthians de antes, tirando de 2020, e o de 2024, claro, conseguia atacar muito bem, né? Conseguia ter um contra-ataque muito bom. Não sei se por peça, talvez sim, né? Hoje o Corinthians não tinha muitas peças boas para contra-ataque, mas o Corinthians depois do gol parece que desaprendeu a jogar. No início ainda estava tocando passe no campo de ataque do Atlético Paranaense, estava tentando alguma coisinha, mas depois que fez o gol, mano, desaprendeu a jogar. Pode ver, cara, o Depay, Garro, toda vez, alguns outros jogadores também, Vitinho sumiu do jogo, por exemplo, mas vários jogadores, cara, pegavam na bola e não tinha para quem tocar. Tava muito espaçado, cara, tava muito espaçado, muito espaçado, muito espaçado, o Corinthians não tava achando ninguém para tocar. E aí o Depay, por exemplo, o Depay, pelo amor de Deus, também, né, cara? Algumas chances que ele tinha, alguns momentos que ele tinha chance de dominar a bola, ele não conseguia, cara. Ele tava perdendo todas as bolas de costas. Todas, todas, todas. As de frente, ele ainda conseguia fazer alguma coisinha, mas, mano, quase nada também. Rodrigo Garra, a mesma coisa. Todas as bolas que ele pegava, ele tentava já puxar falta. Ele não acreditava, entendeu? Então, assim, quando depois do gol, pareceu que desaprendeu a jogar. E é isso que eu fico puto. Tá ligado? É isso que eu fico puto. Mas hoje talvez eu até entendo. Porque, pô, a gente tinha um Charles, né, cara? Charles, inclusive, puta que lá, merda. Que cara burro, mano. Que cara burro. Mas então, assim, o Charles não é um cara de contra-ataque, né, cara? O Depay, na minha visão, não é um cara de contra-ataque, tá? Então a gente tinha Vitinho e Garro. O Vitinho tava se escondendo do jogo, Matheus Pereira bem mais atrás e Ranieri fazendo parte da zaga, né, cara? Então tava muito difícil achar esse contra-ataque pro time do Corinthians. Tanto que o Corinthians fez 4 finalizações, eu nem lembro, e só teve um chute no gol. Eu só lembro do chute do gol, tá? Que foi gol, no caso do Corinthians. Só lembro disso. De resto, não lembro de mais nada, tá? Não lembro de mais nada. Mas enfim, cara, também temos que elogiar, gente. Temos que elogiar Dorival Júnior, porque eu acho que é nítido, notório, a evolução defensiva do Corinthians, tá? Do que era pro ano passado. Talvez isso possa se passar muito pelo Gabriel Paulista. Que contratação foi Gabriel Paulista, hein, mano? Caceta, que contratação, velho. Eu reprovava um pouquinho, porque a gente já tinha André Ramalho, mas me arrependo. Isso estava errado. Que contratação. Eu acho que essa melhora defensiva do Corinthians se passa muito pelo Gabriel Paulista. Muito, muito. Que zagueiro, meu irmão. Que defensor. Que defensor. Jogou muito no dia de hoje. Jogou muita bola ao lado do Gustavo Henrique. Tava perdendo muito confronto de velocidade contra o Viveiros. Mas, mano, da mesma forma, jogou demais, meu amigo. Jogou demais e vem jogando muito. Então, assim, eu acho que coletivamente, defensivamente, o Corinthians melhorou, mas claro que a chegada do Gabriel Paulista foi muito importante para essa melhora. Não somente dele, como também do próprio Matheus Pereira, cara, que defensivamente ajuda demais, tá bom? Ajuda demais. Então, assim, temos que elogiar Dorival Júnior, que melhorou essa parte defensiva do que era o ano passado. O ano passado, se o Corinthians tenta fazer isso, tomava na tarraqueta. Se o Corinthians tenta fazer isso que fez hoje, tomava na tarraqueta, que era o que estava acontecendo, né, cara? A gente faz um gol, normalmente era isso, ano passado. A gente fazia um gol no começo do jogo, parava de jogar, morria o time, e aí o time ficava burro, desaprendia a jogar bola e se defendia, só que tomava gol todo momento, entendeu? Assim, é um estilo de jogo que eu gosto? Não. Pra mim, você tem que atacar o tempo todo, né? Não pode desaprender a jogar bola. Mas, hoje deu certo. Hoje deu certo, mas deu certo porque Dorival Júnior melhorou o estilo defensivo do Corinthians. Mas enfim, cara, é inacreditável, cara. Eu tô parando de criticar o Dorival. Ó, mas eu tô gostando, cara, de verdade mesmo. Eu tô gostando dessa evolução do Corinthians. Tô achando que o Corinthians tá bem melhor do que ano passado, inclusive. Cara, de verdade. Hoje não foi um dos melhores futebols apresentado pelo Corinthians. Se passa muito pelo gramado, se passa muito pelo momento e tudo mais, né, cara? Enfim, tem muitos fatores, mas eu acho que o principal hoje foi o gramado. Mas acho perigoso isso de o Corinthians parecer que desaprende a jogar, entendeu? O Corinthians não pode, velho. Não pode começar. Fez um gol. Não, beleza, se defende. Não tem problema você começar a se defender bastante. Mas, cara, quando você tem a bola no pé, você tem que ir pra cima. É o contra-ataque, tem que ser rápido, tem que ser explosivo. Não pode parecer que desaprendeu a jogar, não pode tentar puxar somente para jogada individual, entendeu? A transição defensiva para ofensiva, a transição defensiva para ofensiva não pode começar a ficar lenta. A do Corinthians
fica muito lenta depois que faz o primeiro gol, entendeu, cara? Foi assim hoje. De novo, muitos jogadores não conseguiram nem às vezes não conseguiam achar, não conseguiam achar oportunidade de passe, porque estavam muito longe, estavam muito separados, entende? Então, assim, tem que continuar, entende? Mas enfim, galera, vamos para as notas então, cara. Primeiramente, Hugo Souza, tá? Nota 8. Eu só não dei nota 10 por conta das suas falhas. Mateuzinho, nota 6. Errou vários passos o Mateuzinho, mas de resto não comprometeu. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, nota 8. Eles dois e Ranieri foram os melhores da partida, tá bom? Jogaram muita bola. Matheus Bidu, nota 7 pro Bidu. Nota 8 pra Ranieri, como eu já falei. Nota 5 pro Charles, mano. Puta que la merda, como esse cara é ruim. Nossa senhora, como o Charles é ruim. Pra que serve um Charles? Pra bosta nenhuma, porque ofensivamente ele não agrega em nada e defensivamente também não. Os botes que ele tava dando, puta que la merda, velho. Puta que la merda hoje, mano. Ele tava errando todos os bots. Todos. Teve um ali que eu fiquei morrendo de medo dele fazer pênalti. Puta que la merda. Nota 5 pro Charles. Matheus Pereira, nota 6. Hoje não fez muita coisa, também só se defendeu. Garro, nota 7 pelo gol. Depay também não fez muita coisa. E as oportunidades que ele teve de fazer alguma coisa, ele errou. Né? Teve uma bola que ele pegou no fundo, pô. Que ele podia ter feito tanta coisa. E, cara, o cara já tava na posição ali. E ele chutou da mesma forma no pé do cara, velho. Então, assim, o Garro dei nota 6 pra ele. Mas foi bem mal hoje o Depay, cara. Foi bem mal o Depay. Não conseguia ganhar de nenhum zagueiro na dividida. Bola que ele pegava de costas pro gol. Puta que lá merda, então. Né? Não ganhou uma. O Depay tá de sacanagem. E o Vitinho, nota 5. Vitinho foi pro jogo? Eu não vi o Vitinho. Tá, não vi o Vitinho. Já os reservas que entraram, Alain, Guinegão, André, Carrídio e André Ramalho, não dei nota, rapaziada. Não dei nota porque, assim, de verdade, não teve nem o que dar. Tá? Eles quase não tocaram na bola. Bom, Corinthians agora com essa vitória chega à 5ª colocação com 6 pontos. São 2 vitórias e 1 derrota. Perfeito, gente, perfeito. Pra mim é isso, cara. O Corinthians não precisa ser campeão, tá? Não precisa ser campeão. Se não for campeão, tá tudo bem, mas de 10º pra cima é obrigação. Não podemos ficar sofrendo novamente pro rebaixamento, cara. Gente, ano passado, os 10 primeiros foram tipo uma merda. O G6, pra mim, já foi uma bosta. Botafogo e Fluminense nem mereciam, no mundo normal, não mereciam estar no G6. O Fluminense jogava... Pô, o futebol do Fluminense era pífio, era horroroso. E conseguiu um G6. Então, o Corinthians tem que pelo menos fazer o que o Fluminense fez ano passado, entendeu? Enfim, falar de São Paulo, então, conseguiu uma 8ª colocação, ou 7ª, se eu não me engano. Acho que foi 7ª, né? Puta que lá merda, então. Puta que lá merda. Acho que foi 6ª que São Paulo conseguiu, na verdade. Acho que ele ainda passa o Bahia. E, tipo, o campeonato que o São Paulo faz, mano, é horroroso, velho. É horroroso. Enfim, então o Corinthians tem que fazer isso, né? Que esses times ruins conseguiram fazer no ano passado. Mas é isso, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis.